hoje, dia 13 de abril de 2020, voltamos ao ar mais uma vez com o nosso programa que traz as informações sobre o coronavírus. E olha, já estamos no ar do nosso Facebook, que é o @Centro Universitário de Mineiros, e hoje também estamos estreando no Instagram da Unifimes. Nós estamos ao vivo pelo Instagram também, que é o Unifimes, @UnifimesOficial. E também estamos ao ar na página dos nossos parceiros, que são o Mercadão da Eletrônica, o Jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifimes, o jornal A Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet da Usina Net lá de Costa Rica, a Ideias Produções de Rondonópolis, Folha de Caiapônia, Prefeitura de Alcinópolis e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, o Extra News e o Pequi News da Redondeza de Goiânia, capital goiana. Olha, e nós vamos ao ar de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, aqui pelos Facebook dos nossos parceiros, no Facebook da Unifimes, e agora iniciamos também a transmissão pelo Instagram. E olha, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode estar mandando no nosso WhatsApp, tá? Que é o 649-9695-7612. E hoje eu queria convidar a nossa entrevistada da semana, começando hoje, segunda-feira, a enfermeira e mestre em atenção à saúde, Viviane Caldeira. Bom dia, Viviane. E olha, lembrando, a Viviane também é professora aqui da Unifimes e é coordenadora da UBS Erasmo Rodrigues de Souza. Bom dia, professora. Bom dia, William. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz e parabenizar vocês em relação a esse projeto que é muito bonito e muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Bom, hoje a gente vai falar sobre os cuidados básicos a serem tomados nas unidades básicas de saúde. Você que está na linha de frente, ali, linha de fogo, como que está sendo esses dias a sua rotina ali na UBS? Então, lá na unidade, nós estamos com algumas mudanças na rotina de trabalho. Na verdade, nós atendíamos de forma específica. 70% basicamente da nossa população atendida antes disso tudo acontecer era por demanda espontânea. Então a pessoa ela chegava, precisava do atendimento, a gente já atendia. E o restante era por consulta agendada. Agora, passando por essa pandemia, nós tivemos que fazer algumas mudanças em relação a isso. Por quê? Porque nós precisamos de preservar a saúde dos nossos usuários. E por conta disso, agora os nossos pacientes eles precisam de estar na unidade, mas eles estão com agendamento. Então, o horário é marcado, é por consulta marcada. Tudo está ocorrendo por quê? Pelo fato de não poder ter o aglomeramento, tá? E também pela questão de ter que ter uma avaliação agora específica. Por exemplo, as consultas eletivas, que seriam consultas para rotina, nós estamos deixando para iniciar se caso isso passar. Então, a gente pede para o paciente, para o usuário, ter um pouco de tranquilidade, ficar em casa, só se ele realmente precisar. Se tiver uma urgência, ele busca a unidade e assim ele é atendido. Tá? Viviane, quais são os cuidados que o profissional da saúde tem que ter nesse momento? Então, a primeira coisa que eu falo para a minha equipe é, para a gente ter o cuidado, é interessante que eles saibam o que está acontecendo. Então, eles precisam de estudar o que é o coronavírus, o que ele está causando, como que é a forma de transmissão, como a gente pode se proteger. Então, a primeira coisa é eles conhecerem o que é o coronavírus, o Covid-19. Por que ele está acontecendo, qual que é a forma mais fácil de se prevenir, enfim.
E, em segundo lugar, que eu falo que não é menos importante, que é a utilização de equipamento de proteção individual. Saber utilizar da forma correta, da maneira correta, saber que aquele equipamento ele é individual, ele não pode ser passado, né, para outras pessoas. Se for um equipamento para armazenamento, que seja feito o armazenamento adequado, além também da questão de que esse equipamento ele precisa de ter um cuidado especial. Tá? Os equipamentos que vocês usam aqui, nós, os cidadãos, a gente usa máscara e álcool gel. Quais são os equipamentos que vocês utilizam? Então, é indicado para a gente usar a máscara cirúrgica a todo momento. A máscara cirúrgica ela é utilizada por 4 horas. Tá? Então, uma pessoa que faz uma jornada de 8 horas diária, ela vai utilizar 2 máscaras. A gente fala também muito da importância da higiene das mãos. A gente tem que frisar aqui que o álcool gel ele é importante, porém a higiene das mãos já foi comprovada com água e sabão, ela é mais eficaz, lógico que fazendo numa técnica correta, tá? E quando a gente vai fazer o atendimento com um paciente que está apresentando sintomas, né, gripais, a gente tem que utilizar a máscara N95. Tá? N95 seria aquela a azul, PFF2. a mais escura. Isso. Acho que a gente tem uma aqui para mostrar para o pessoal. Tem? A gente vai mostrar ela aqui para vocês. Essa aqui é a N95, né? Essa daqui, né? É uma azulzinha mais escura, ela é mais densa, ela tem um material mais espesso, né? Isso, mais resistente. E essa máscara, depois que ela é utilizada, a forma adequada de ser retirada também é importante. Até a questão de como ela vai ser colocada no rosto, se ela enlarguecer muito. Então, assim, não tem um estudo científico falando o tempo que eu vou utilizar dessa máscara, né? Só que é importante a gente saber que, se a gente tiver contato com uma pessoa que tem sintomas, ela espirrar, então liberar aerossóis, então ela tem que ser trocada imediatamente. A máscara. Isso. No caso, a gente que usa ela diariamente, ela pode ser lavada, esse tipo de material? Não, ela não tem recomendação para ser lavada. Tá? Tem pessoas que estão esse tipo de vídeo, né? Acho que você sim, já teve contato. Sim. As pessoas estão lavando e reutilizando, então isso não é recomendado. Ela pode ser utilizada por mais vezes, tá? Não é como a máscara cirúrgica, mas não é recomendável lavar essa máscara. E a rotina de procura devido às doenças do Covid, como que tem sido isso? Continua? Está grande? Então, a procura continua a mesma. Na verdade, assim, a gente recebe os pacientes na unidade, a gente faz uma avaliação para verificar, né, o porquê daquela procura. Então, tem algumas pessoas que chegam lá e falam assim, eu só queria fazer um exame para saber se está tudo bem. Então, esse tipo de demanda, a gente pede para voltar para casa, né, e fala sobre os sinais e sintomas específicos do Covid. Então, se você sentir isso, se sentir falta de ar, se sentir febre, aí sim é indicativo você buscar a unidade. Caso contrário, fique em casa. Tá? Agora, as outras pessoas que podem, às vezes, procurar por outros motivos. Então, assim, uma mulher que está com a menstruação atrasada. Então, ela precisa de fazer um teste de gravidez, a gente precisa de atender essa paciente. Então, a gente atende. E outros pacientes também, assim, por exemplo, hipertensos, diabéticos, às vezes está descompensado, a gente também não pode deixar de atender. O serviço, William, ele continua o mesmo, a gente continua atendendo da mesma forma. A gente só está dando prioridade para os casos mais graves que têm necessidade de um acompanhamento. Tem uma seleção ali de atendimento. Isso, precisa. Né? Foi necessário por conta do momento. A gente tem visto bastante que o isolamento tem diminuído. As pessoas estão voltando à rotina, como se nada tivesse acontecendo. Como que isso tem afetado o trabalho de vocês? Então, primeira coisa, a população ela tem que entender o porquê do isolamento social. Tá? Então, o isolamento nada mais é que diminuir essa velocidade de disseminação do vírus. E, de certa forma, se esse isolamento ele tem um enfraquecimento, vai ocorrer a disseminação, então as pessoas elas vão se infectar mais. E o nosso problema é que, se caso isso ocorra, vai sofrer, a saúde vai sofrer com isso por conta de uma superlotação. A gente tem visto bastante nos canais mundial que tem dado muito certo isso, né? O isolamento social diminuiu bruscamente a contaminação do vírus. Sim. É o que eu falo sempre para as meninas, assim, quando a gente percebe que o pessoal não está levando muito a sério. Nós que somos da saúde, a gente tem uma preocupação maior, porque, na verdade, todo esse processo vai atingir a gente diretamente.
tá? Principalmente as pessoas que estão ali na linha de frente em hospitais, que vai precisar de fazer procedimentos mais invasivos. Mas é isso, a pessoa que não se isolar, ela enfraquecer esse isolamento, de certa forma, ela vai causar uma sobrecarga no serviço de saúde. A gente tem visto bastante assim, os profissionais da saúde postando foto, estão sorrindo, estão lá fazendo sinal de positivo, que vai dar. Como que vocês trabalham o psicológico da sua equipe nessa relação? Então, com relação à equipe, o nosso diálogo mudou muito a partir daí, né? Apesar da gente ter um diálogo muito bom, mas a gente percebe que os próprios profissionais, eles estão com medo, eles estão, de certa forma, fragilizados pela situação. Então, a gente sempre tenta deixar bem claro de que eles não estão sozinhos, de que eles têm o equipamento de proteção para utilizar, que eles não vão ficar desamparados, e existe um apoio psicológico tanto dos pacientes quanto dos nossos usuários. Mas a gente também tem uma forma de humanização diferenciada relacionada aos nossos usuários. Por exemplo, todo usuário que busca o serviço de saúde, nós fizemos um informativo falando sobre o que era o coronavírus, sinais e sintomas, porquê do isolamento social, e no final a gente colocou frases motivacionais, dizendo para ele que ele não precisa de ficar preocupado, porque a gente está ali para atender e que ele não está sozinho. Então foi a única forma até o momento que a gente conseguiu, e a questão também da humanização, que ela não tem que acontecer só em época de pandemia, né? A gente tem que ser humanizado a todo momento. A rotina mudou bastante e mostrou o quanto a gente era até desleixado com a nossa própria saúde. Eu falo que essa situação vai mudar o nosso ponto de vista em relação à vida, em relação a como tratar o próximo. Então, assim, apesar de ser algo trágico, a gente vai conseguir tirar muito proveito dessa situação, se Deus quiser. Todo lado ruim acaba tendo o seu lado positivo também. Com certeza. E como você acabou de falar, a gente recebeu uma pergunta ali da Sandra, ela perguntou quase isso que você acabou de nos responder. Os profissionais estão tendo acompanhamento psicológico? Sim, eles têm acompanhamento psicológico. Na verdade, os psicólogos nossos hoje que fazem esses atendimentos são psicólogos da rede, tá? E a gente só frisa assim, verificar a necessidade se realmente é isso ou não. Porque às vezes é uma ansiedade que não tem necessidade de procurar um profissional. Às vezes dentro da própria equipe, a gente conversando, a gente consegue melhorar isso. Mas nós temos sim um apoio psicológico. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui para a Viviane, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? Que é o 64 9695 7612. E olha, hoje a gente está estreando também a nossa transmissão pelo Instagram da Unifimes, que é o @UnifimesOficial. Então você também pode nos acompanhar pelo Instagram e pelo Facebook, que o Facebook é o Centro Universitário de Mineiros, e também na rede dos nossos parceiros, que fica passando aí na telinha para vocês a todo momento. Viviane, e como que tem sido a sua rotina? O que é a sua rotina de levantar? O que é o procedimento que você faz durante o dia? Nossa, porque você William, deve ter mudado muito os seus cuidados, principalmente em casa, né? Demais, assim, eu costumo falar que existe a Viviane antes da pandemia e pós-pandemia, porque na verdade essa preocupação ela teria que ser diária mesmo, né? Não é só por conta dos acontecimentos, mas assim, a gente está trabalhando incansavelmente, apesar de não parecer, as pessoas chegam lá na unidade, está vendo pouco paciente, mas é porque os nossos horários estão sendo fracionados. Mas assim, a gente acorda, a primeira coisa, a gente conversa sobre o que, com a equipe, né? O que vocês estão achando, como que está, conversa com os médicos para ver o que eles estão achando sobre os pacientes que eles estão atendendo, porque às vezes, hora ou outra, a gente atende um caso que não tem tanta necessidade, mas assim, a gente conversa com a equipe, e aí na parte da manhã eu já começo com o monitoramento dos pacientes que estão suspeitos, tá? Então, vai uma manhã toda, porque agora a gente usa o telefone, faz a ligação, pergunta como que está, e sempre o paciente ele quer conversar. Então, a manhã toda a gente faz esse monitoramento, enquanto isso, nesse meio tempo, os pacientes que estão sendo atendidos, eles são atendidos. A gente está fechando a unidade para almoço. É interessante a população saber que agora, nesse momento, todas as unidades básicas de saúde, elas estão fechando das 11 horas, elas voltam às 13 a funcionamento. E assim, a gente faz monitoramento, mas não deixa de abrir um pré-natal, porque assim, tem pré-natal para fazer ainda. A gente tria os pacientes. A organização e a limpeza teve que ser totalmente mudada. O que a gente limpava 2 vezes no dia, agora a gente tem que limpar no mínimo 6 vezes. Então, a gente limpa
De manhã 3 vezes, à tarde mais 3 vezes. Então, assim, em relação à minha rotina diária na minha casa, né? Então, assim, a gente não pode ficar usando mais a mesma... Às vezes a gente usava a mesma calça, né? Às vezes não trocava um jaleco, agora precisa. Tem que chegar em casa, tem que tomar o banho, tem que lavar o cabelo. Chega em casa, já tira toda a sua roupa, eu já tiro minha roupa, já deixo na lavanderia, depois eu entro já para tomar meu banho. Não tenho tanto contato com meu marido quando eu chego do trabalho. O nosso entrevistado da semana passada, ele que é o chefe do SAMU, que veio aqui, o João Neto, ele relatou que ele chega em casa, que ele tem lá, na própria garagem dele, ele tem um lugar lá onde ele já tira a roupa dele ali e já troca, ele já deixa uma roupa de sobressalente ali para não entrar com a roupa dentro de casa. Na verdade, assim, é complicado porque a gente não quer levar isso para a nossa família. Né? Nossa preocupação, sim, é com os usuários, com os nossos pacientes, mas a gente também se preocupa com o marido, com o filho, né? Com a família também. A Camila Soares mandou uma pergunta para a gente. Ela está perguntando quais as dicas de cuidado e higienização para a população ao chegar na UBS. Então, na unidade básica, a gente deixou uma mesinha com álcool em gel disponível, tá? Só que a gente sinalizou aonde tem a pia. Então, assim, higienize suas mãos com água e sabão no banheiro por até 20 segundos, no mínimo uns 20 segundos. Então, se a pessoa ela chega na unidade, ela já passa o álcool em gel na mão, já é obrigado, protocolo, tá ali a mesinha. E aí, se ela sentir a vontade de higienizar as mãos com água e sabão, a gente fez um indicativo. Tá? Ela pode higienizar as mãos. Os cuidados para a unidade básica de saúde é manter o distanciamento, que a gente fala de 2 metros. Então, você foi para a unidade de saúde, você está vendo que as cadeiras elas estão separadas, mas não é à toa, é porque a gente tem que manter esse distanciamento. E também para não disseminar, que é um cuidado que a gente tem que ter, o outro tem que ter também, é na hora de espirrar, a etiqueta respiratória, se for só o nariz, né, usar um lenço descartável. Tá? Então, assim, o cuidado hoje primordial é o isolamento social, tá? E, em segundo lugar, é a higiene das mãos, fazer bem feita se você precisar de sair. E agora tem o uso das máscaras, né, que também está indicativo. Tem muitas pessoas fazendo máscara aí de pano, que para nós, os profissionais da saúde, não é eficaz, mas para a população em geral isso é muito importante. Bacana. Viviane, a gente começou um quadro essa semana passada de está mostrando as boas ações que a comunidade tem feito, as pessoas têm feito, e o pessoal está trazendo para a gente, né? Inclusive, na semana passada, a gente trouxe uma ação como que era o nome lá do lugar? Da Casa da Amizade, isso, né? Do Rotary Club. Eles estão fazendo uma arrecadação de cestas básicas para o estado do ano. A gente recebeu a informação hoje que eles já arrecadaram quantas? 200 cestas básicas para doarem. E hoje a gente recebeu mais um vídeo, que é da professora Lúcia, aqui da Unifines, que ela participa de um grupo lá que eles estão fabricando máscaras para poder doar. A gente vai passar o vídeo para vocês aí, para vocês estarem acompanhando esse trabalho muito bonito que eles estão fazendo. A Luzia, ela está no nosso projeto também das máscaras voluntárias. Boa tarde. E nós estamos costurando, ela está fazendo as máscaras de malha, que nós ganhamos do Reginaldo da Global Aviamentos. A Dona Divina está costurando máscara também, de um outro modelo. Essa daqui foi doação, o tecido foi da Dona Divina mesmo, né, que ela é costureira e faz as máscaras com a sobra de tecidos dos clientes dela. E ela que é a nossa professora que se dispôs a fazer as máscaras. A Elda e a Larissa, elas são auxiliares de escritório e elas não costuram e estão aprendendo a cortar e a montar as máscaras para nós costurarmos. E eu sou a professora Lúcia, da Unifines. E nós estamos nesse projeto para fazer as máscaras para os idosos. Nós temos como objetivo fazer 2.000 máscaras, porque nós vamos dividir para o abrigo Bezerra de Menezes e também para o abrigo Bom Pastor. Se alguém se interessar em doar seu tempo, doar materiais, todo o nosso trabalho é voluntário, tá?
pode me procurar. Eu estou na Unifimes, no departamento de bolsas universitárias. Muito obrigada a todos. Ainda, né? Então, Essencial. Eles estão fazendo 2.000 máscaras para poder doar. É uma ação muito legal. Parabéns pela atitude da professora Lúcia e da equipe dela. Todos podem ver que elas estavam lá trabalhando, todas de máscara, as senhorinhas todas se cuidando. E também com o intuito de ajudar o próximo. Então, se você viu alguma ação, sabe alguém que esteja fazendo, seu amigo, seu vizinho, um parente, faz um videozinho lá de 1 minuto, igual a professora fez, com o celular na horizontal, e manda para a gente, que aí a gente vai estar divulgando aqui. Você pode estar mandando nosso WhatsApp, tá? Que é o 64 99695 7612. Viviane, olha, a gente está recebendo mensagens ali, ó, a Sheila está elogiando o trabalho da Unifimes, que a gente vem fazendo, de trazer essas informações, contribuindo com a dedicação de todos. E falando que a Viviane, além de mais que uma enfermeira, é uma ouvinte e orientadora para os pacientes. Está desejando os parabéns para você. E, Viviane, e como que você tem enfrentado isso? Porque a sua rotina mudou totalmente, né? Ai, assim, William, a gente sente um pouco de medo, né? Não sabe o que está por vir. Mas, assim, eu tenho muita confiança em Deus, convicção de que tudo vai dar certo. Cabe ressaltar que eu estou tendo todo o respaldo da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela está fazendo um excelente trabalho. Nós temos profissionais de ponta aí, trabalhando nesse enfrentamento do Covid-19. Então, assim, eu acredito que nós ainda vamos viver coisas piores, né? Porque eu acredito que ainda está tranquilo. Por isso, essa questão do isolamento, ele está ficando um pouco enfraquecido. Mas eu acredito assim, vai dar tudo certo. Eu confio muito em Deus e acredito que a minha equipe é uma equipe muito boa. Nós estamos trabalhando para fazer o melhor para os pacientes. E assim, acordar cedo, ir trabalhar e acreditar que tudo vai ficar bem, se Deus quiser. Como a gente tinha falado agora há pouco, né? A gente está passando várias notícias aí nas redes de comunicação mundial, que o quanto o isolamento funciona, né? Que ele freou bruscamente a contaminação do vírus. Tanto é que está dando certo, está funcionando, está diminuindo. A gente tem visto assim, que bastante pessoas têm se curado, né? Inclusive até pelo tratamento lá com o remédio. O que é a sua opinião sobre esse remédio? Então, nós não temos... Cloroquina, né? É assim, o hidróxido de cloroquina. Na verdade, não tem embasamento científico ainda falando que ele é válido. Mas o Ministério da Saúde, ele liberou a utilização para o tratamento e agora é aguardar se ele é eficiente ou não, né? A efetividade dessa medicação, se ela é boa ou não. Mas, assim, já é uma luz no fim do túnel, né? Não, sim, a gente tem visto bastante, né? Os cientistas têm trabalhado bastante em cima disso, procurando vacina. Tá para surgir uma aí, se Deus quiser. É o momento para a gente perceber que a pesquisa ela precisa ser apoiada, porque se não fossem os cientistas, né, na verdade, a gente não teria todas essas descobertas que estão sendo, assim, diárias, né? O José Oliveira, ele está perguntando ali para a gente, até a gente entrar nesse assunto, as fake news têm afetado o trabalho de vocês? Com certeza, porque até a própria equipe às vezes cai numa fake news e pergunta e questiona. Na verdade, assim, gente, é o mal do século, né? Fake news é o mal do século. Então, eu falo que não acredite em tudo que você recebe, não procure a unidade para saber se aquilo é verdade. Então, assim, 1000 remédios, tem pessoas que estão fazendo grupos, cobrando dinheiro para fazer orientação sobre como evitar, né, o contágio do Covid. Isso não existe, tá? O que vocês precisam de fazer para ficar bem orientado, para ficar bem atento, olhe os protocolos do Ministério da Saúde. Tá? Leia os protocolos de manejo do Ministério da Saúde, os boletins. É só aí que vocês vão realmente ter certeza. E se for ler alguma coisa, que seja um artigo, que seja embasado. E caso você não tenha condição de fazer isso, pergunte para uma pessoa que tem uma orientação para te falar. A gente tem até comentado aqui, quando você recebeu uma notícia, copia aquele título ali, ó, joga no Google, que você vai ter uma referência de sites conhecidos ali, que dá para ter uma certa
firmeza do que você está lendo ou não. Isso, a fake news está causando um desespero geral na população, né? Isso não é saudável. Quais são as fake news assim, mais absurdas que você já recebeu nesse período? Então, tomar vitamina C 6 vezes ao dia. Então, a pessoa toma vitamina C 6 vezes ao dia, então está gastando dinheiro. A gente sabe que vitamina não é só medicação, então a alimentação tem que ser muito boa também. Tem pessoas que estão lavando as máscaras, né, reutilizando as máscaras, lavando máscara. Tem pessoa que fala que o vírus ele fica vivo durante um mês. Então, assim, são coisas que eles vão falando que a gente fala assim, não tem nada a ver. Ou então fala que isso é um golpe político e tal, que foi a China que mandou esse vírus para cá e tal. Mas, assim, não, a gente não tem que pensar sobre isso agora. A gente tem que pensar nas formas que a gente precisa para evitar a transmissão e o contágio. A Karina está perguntando ali, como nós, como sociedade, podemos ajudar os profissionais da saúde nesse momento? Então, Karina, fique em casa, né? A primeira coisa que eu falo para vocês precisam de ficar em casa, manter o isolamento social, tá? É lógico que em um momento ou outro, numa questão de urgência, você vai procurar a unidade de saúde, mas só se for necessário. E, assim, evitar esse contato social, que agora que é o momento que eles falam de transição, né, do vírus. Então, assim, o mais importante é manter esse isolamento social e as pessoas que gostam de disseminar esses fake news, parar com isso, porque isso prejudica a gente diretamente. Com certeza. Viviane, para a gente começar a encerrar aqui, no caso, uma pessoa mandou uma pergunta aqui para a gente. Se eu sentir os sintomas, eu devo ir correndo para a UBS? Deve. Na verdade, assim, primeiro você precisa de entender quais são os sintomas. Tá? Então, assim, se eu tiver febre, tosse, dificuldade para respirar, né? Então, assim, todo mundo fala assim, qual que é o problema que dá que eu sei que tá ficando muito grave? Eu costumo falar assim, você foi tomar banho, foi lavar o cabelo, já foi um sofrimento, você ficou muito cansado, então, peraí, isso não está normal. Então, qualquer atividade que você fazia rotineira e que não te trazia cansaço, se começou a trazer, é porque está preocupante. Então, assim, conheça os sinais e sintomas, e se você apresentar esses sinais clínicos, né, respiratórios ou então sinais gripais, procure a unidade, tá? Que lá você vai ser bem orientado, a gente vai conseguir te ajudar. Você estava falando agora há pouco, só para a gente tirar uma dúvida, que tem os casos monitorados. Vocês não vão na casa deles? Vocês fazem esse atendimento por telefone? Como que é? Ou eles vão na UBS? Esses pacientes, tiveram um primeiro atendimento, eles apresentaram febre mais algum sintoma. Então, esse paciente é indicativo para monitoramento. Então, ele tem que ficar em isolamento no mínimo os 14 dias. Na residência dele. Isso, na residência dele. Então, ele volta para casa, se ele não estiver apresentando casos mais graves, né? Então, assim, ele vai para casa e aí a gente faz a ligação. Então, para pessoas que a gente fala menores de 60 anos, os idosos, a gente faz o monitoramento diário. Tá? Agora, os que não são idosos, a gente faz 48 horas, dia sim e dia não. Então, a gente liga para esse paciente, pergunta como ele está, se está tudo bem, o que ele está sentindo, tudo isso é registrado em prontuário eletrônico. Tá? E quando a gente percebe, então, teve uma piora do quadro, que isso pode acontecer, nós temos uma equipe remota que vai na casa desse paciente para verificar realmente a condição de saúde do mesmo. Bacana. Viviane, a gente queria agradecer você pela sua participação aqui no nosso programa, se dispor aqui a vir plena segunda-feira. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Se você quiser deixar suas redes sociais, seus contatos, para alguém que quiser entrar em contato, tirar dúvidas, fique à vontade. Assim, na verdade, eu não sou muito tecnológica, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem estar ligando na unidade, na unidade do Erasmo. Na verdade, assim, é importante eu falar que agora as pessoas que precisarem do atendimento em saúde, procurar a unidade da sua origem, então a unidade que está no seu território, tá? É isso. Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos chegando ao fim de mais um programa, hoje, segunda-feira, e voltamos amanhã às 9 horas, horário de Brasília, aqui pelo Facebook da Unifimes e também agora pelo Instagram da Unifimes. Fiquem todos com Deus e até amanhã.